Já estamos no ar. A todos vocês, uma santa noite. Nós estamos começando mais um Café Católico aqui, mais uma vez, nesse apostolado. É muita alegria, viu, estar com todos vocês aqui. E hoje temos uma grata presença aqui, que é de uma professora que merece muita atenção no que ela vai dizer hoje para a gente, viu? Sobre história da igreja. Vocês que estão acostumados com aquela aulinha rala sobre a história da igreja, sobre a igreja, e que todo manual de qualquer livro do MEC fala mal da igreja, pois é, talvez nós tenhamos algumas surpresas por uma professora que é doutora em história, hoje aqui, doutora Célia, tá bem? Sejam todos muito bem-vindos, vão compartilhando essa nossa live, porque hoje eu prometo a vocês que vai ser um dia para fazer história. Luciano. Obrigada. Boa noite, meus irmãos, boa noite, meu compadre Eudes, boa noite, mente pensante, boa noite, professora Célia. Como o Eudes já acabaram de falar, é uma grande satisfação você aqui conosco. E antes de nós fazermos a oração inicial, eu vou fazer a apresentação breve da professora Célia. Célia Nonato, doutora em História e Culturas Políticas pela UFMG, coordenadora do grupo de pesquisa História Social do Crime, pesquisadora sobre a criminalidade em Porto Calvo, com publicações internacionais, e atualmente é docente do curso de História da UFAL, com a disciplina de História Contemporânea. Então, vamos fazer assim. Já que a professora Célia hoje é a nossa convidada, professora Célia, você faz a oração inicial e já começa com o seu conteúdo e se apresentando. Para fazer oração agora? Em nome Sim. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Nossa Senhora, os santos anjos, nos acompanhem, que o Espírito Santo me ilumine, que Jesus me dê a graça de falar bem dele, bem da igreja, e que eu possa contribuir com o seu curso de evangelização. Peço humildemente à Virgem Maria que me faça engrandecer a igreja do seu Filho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Minha oração foi curta, você não falou que eu tinha que fazer oração, tá vendo? Eu não preparei nada disso. Pronto, professora, fique à vontade. Sim. Eu quero agradecer muito o convite do Luciano. Eu me senti muito honrada mesmo, porque de uma imensa responsabilidade eu falar para todo mundo, né? Assim, eu fiquei um pouco nervosa quando ele me fez o convite. Falei, meu Deus, o que eu vou falar? Como é que vai ser? Eu ainda estou nervosa, viu? Mas eu, espero contribuir assim da melhor forma que eu possa. E eu vou dar os parabéns ao Luciano pelo canal, eu vou dar os parabéns mesmo por esse projeto de evangelização, a gente precisa disso, né? E vou complementar a apresentação dele. Eu sou católica, tradicional, conservadora, e eu não sigo o catolicismo progressista. Eu quero deixar isso bem claro, porque isso é importante para mim aqui. Bom, é isso. Eu gosto, né, do catolicismo tradicional, né? Eu acho que vai ficar claro um pouco, né, na minha fala. Olha o que eu fiz. Quando o Luciano me chamou para falar dos evangelhos, eu quis escolher, eu quis falar de todos, do evangelho de forma geral, né? Não quis escolher um especificamente. E vou falar um pouco dentro da minha profissão, que é história, historiografia, dentro dessa corrente historiográfica, né? E aí, eu vou tratar a questão dos evangelhos como documento histórico. Claro, eu não sou teóloga, então eu não vou por esse caminho da teologia, não vou também falar de tratados espirituais aqui, né? E, eu vou tentar trabalhar os evangelhos dentro de daquilo que é a minha profissão mesmo, e daquilo que eu sinto que a ciência moderna
ela fez questão de deixar de lado, né? Porque ela trata isso como quase metafísica. Então, se as pessoas assistirem aí, às vezes, aqueles documentários do History Channel, essas coisas todas, então, os evangelhos, eles são criticados, eles são duvidados, eles são questionados, e a gente sente que aquilo parece uma ficção, né? Isso não é para todo mundo, por exemplo, para mim, para alguns que são historiadores católicos, tradicionais, conservadores, isso não é a verdade, e eu vou tentar hoje mostrar exatamente um pouco desse lado, né? Então, eu começo colocando que os evangelhos, eles são principalmente, fundamentalmente, documentos históricos. E como documentos, eles testemunham, eles narram, eles são testemunha de uma mudança que acontece no tempo de Jesus e de uma mudança que acontece no mundo por ideias novas. Então, os evangelhos, eles falam disso. Eles alertam a consciência humana para pensar diferente, para olhar para o mundo diferente e para olhar para ele mesmo de uma maneira diferente. E isso é atestado na própria história do mundo, depois de Jesus, né? Então, falar do evangelho como documento histórico, ou documentos históricos, né? Primeiro, né, falar qual a importância desses documentos, por que os evangelhos incomodam tanto, por que o comunismo quer tanto reescrever os evangelhos, por que Marx usurpou a ideia de transformação social pregada por Cristo, né? E pelo homem, e alterou esse conceito de transformação para a chamada transformação revolucionária, ou seja, a fé revolucionária. Então, o marxismo é o oposto dos evangelhos a partir do evangelho. E, assim, a importância desses documentos históricos é que eles falam de ideias novas, ou seja, eles são uma narrativa nova, com ideias novas, que mudaram radicalmente o mundo, a ponto de arrancá-lo de um tempo e mergulhá-lo em outros tempos. Ou seja, ele arrancou essa humanidade do tempo antigo e introduziu esse mundo em vários tempos. Tempo medieval, tempo moderno. Nós somos transformados por essas ideias a partir de Jesus Cristo, mas assim, notório isso na história e na historiografia. Então, é muito claro, assim, para mim, claro, enfim, né, pela minha profissão, pelo tempo da minha profissão, que os evangelhos, eles revelam, basicamente, o poder das ideias. O poder de um conceito. E esse conceito que está presente nos evangelhos, ele mudou o mundo. E isso também vai de encontro muito ao que a gente estuda hoje, né, infelizmente, por aquele paradigma que a gente é tomado na nossa contemporaneidade do marxismo, né, obviamente do construtivismo e vai por aí afora, né? Então, ao mesmo tempo que os evangelhos são o testemunho dessa mudança de comportamento, os homens vão mudando à medida que leem o evangelho, que se convertem ao evangelho, e essa proposta, ela começa a partir de Jesus e no tempo de Jesus e continua mudando hoje. São ideias que estão mudando o mundo, que estão movendo o mundo, que estão movendo o homem, inclusive. E a sua importância, importância histórica, ela está relacionada tanto no tempo antigo de Jesus, quanto os evangelhos que eles entram pelos tempos afora. Esses evangelhos, eles refundam o tempo da humanidade, né? Isso, depois, se vocês quiserem perguntar um pouco sobre isso, é como se ele fizesse tal transformação na mente das pessoas e na mentalidade das pessoas e nas ideias, e essas ideias vão evoluindo, e essas ideias vão elaborando tempos novos, né? Então, na verdade, os evangelhos fundaram os tempos futuros. Os evangelhos fundaram o nosso tempo
e a nossa vida até hoje, vão continuar até o fim dos tempos. Isso é muito claro, isso é claríssimo. Então, os evangelhos como documento histórico, eles revelam essa questão existencial, social, desde o contexto histórico de Jesus, e espiritual, porque eles revelam coisas naturais e sobrenaturais também, né? A gente não pode esquecer do que eles revelam de sobrenaturalidade. Então, você tem uma verdade que é sobrenatural, eles revelam essa luta. Na verdade, os evangelhos, eles são uma luta mesmo entre esquecimento e memória. Esquecimento e memória. É como se essas ideias novas propostas por Cristo fosse realmente a intromissão de Deus na existência humana, a ponto de dizer assim, olha, aqui eu estou renovando tudo, a partir daqui, a partir de Jesus, né? Por quê? Porque esse tempo já não dava mais. Então, eu vou explicar algumas ideias que são importantes, que eu escolhi algumas, né? E ele faz isso o tempo todo pelos evangelhos. Os evangelhos falam o tempo todo, propõem essa mudança o tempo todo. Ele convida as pessoas à mudança o tempo todo. Mas é uma mudança que começa no homem e muda também estruturas políticas, estruturas sociais. E é assim o poder dos evangelhos, tá? Então, os evangelhos também são documentos que provam e comprovam realidades que hoje as pessoas e a ciência tentam destruir, porque, obviamente, incomoda. Se eu vou falar de verdade, onde eu trabalho, eles vão achar que eu estou no mundo da metafísica. Por quê? Porque a ciência ela foi construída dentro de um amparo racional, técnico, experimental, né? E assim, deixar Deus de lado foi uma das questões importantes do humanismo. Não que isso seja prerrogativa, né? Eu estou dizendo que ao longo aí da história, tá? Eu vou falar um pouquinho eu estou preocupada com o tempo, eu vou pedir o Luciano para observar meu tempo aí, né? Então, os evangelhos, eles documentam essa importância de ideias novas, que continuam a mudar o tempo desde Jesus, né? Essas ideias de mundo, ideias da pessoa humana, ideias de convívio social, ideias de sociedade, ideias de Estado, ideias de poder, isso tudo está dentro do evangelho, né? Além do imaginado, ideia de eternidade, ideia de futuro. Eu vou falar muito rapidamente sobre o início do evangelho, né? Então, isso aqui é muito histórico, eu acho que todo mundo sabe disso. Como que foi construído, né, no século IV depois de Cristo, o Papa São Damaso, ele pede para o seu secretário, São Jerônimo, compilar uma versão latina para a Bíblia, pois havia várias versões espalhadas aí, né, no vernáculo latino. Então, o São Jerônimo fez uma nova versão, que começou a ser chamada Vulgata, para executar esse trabalho. Ele abandona textos latinos existentes e traduz direto do grego para o latim, o que ele chamou de testamento. Isso é muito importante. Aí reforça mesmo que os evangelhos, eles são testamentos. Eles agem como testamento de uma ideia, de uma concepção de mundo e testamento de uma existência, né? Então, a leitura das cartas dos apóstolos que disseminam o cristianismo, né, faz com que a igreja tenha essa necessidade de ter um caderno único chamado Vulgata, ou seja, é a partir daí que o cristianismo se torna universal na sua essência e os evangelhos se tornam parte fundamental dessa nova proposta de mundo, né? Então, veja, os evangelhos, desde o começo, eles anunciam o quê? Um projeto de conversão, além de ideias absurdamente novas para o tempo antigo, e essas ideias é que vão transformando o mundo e transformando o ser humano. Eu vou falar um pouquinho dessas ideias aqui, né? Então, o que é, na verdade, os evangelhos? O testamento da intervenção divina na vida humana, o testemunho da existência de Deus, a presença de Deus na nossa vida, a veracidade da promessa de Deus, mas antes de mais nada, os evangelhos e o cristianismo é o testemunho da existência humana a partir da redenção.
Isso não tem nenhuma religião do mundo. A redenção é algo particular no cristianismo, assim como tem ideias particulares no cristianismo, e que essas ideias, elas perduram porque são ideias de transformação. É diferente do budismo, que as ideias não transformam nada, é diferente do confucionismo, do taoísmo, né? É diferente do islamismo. A religião não prega transformação. É por isso que Marx usurpou o conceito de transformação do evangelho e transformou aquilo em fé revolucionária. Então, isso é muito importante a gente ter claro essa usurpação na história, né? Qual o conteúdo dos evangelhos mesmo? Deus interveio de forma definitiva. Deus interveio através de Jesus Cristo. Deus interveio para a salvação da humanidade. Então, você tem a encarnação de Deus, Jesus Cristo, que é a prova máxima de amor de Deus pelo gênero humano. E isso está escrito. Isso está escrito. E essa transformação, ela não é só alguma coisa que é divino e continua divino, não. Ela vem como uma transformação também social e humana. Aí é que está a grande, eu acho que a grande contribuição do evangelho como documento. Isso jamais poderá ser alterado. Isso está escrito. Então, qual que é a questão histórica? Você tem questões históricas, espirituais e existenciais, né? Embora sejam vertentes diferentes, elas não se excluem. Você não pode separar a história humana do que é espiritual e nem da existência temporal como ação do ser humano, né? Hoje, embora a historiografia marxista ela tente negar a existência de Cristo como Deus, do Evangelho, inclusive, ela faz isso o tempo todo, pode até revelar sua existência como um filósofo, um pensador, né, da antiguidade, era um cara muito inteligente, mas não como Deus. O problema está aí, né? Então, a sua existência sobrenatural está documentada nos evangelhos. Ou seja, a gente não pode alterar isso. E não pode achar que isso é uma representação, como eles falam hoje. Não, isso não é representação. Os evangelhos são muito claros, né? A sobrenaturalidade, que é um dos pontos muito importantes do evangelho, ela é indiscutível. E ela é uma realidade. E hoje a gente vê que todas as questões sobrenaturais são tratadas como algo assim, naquele tempo a gente tem que ver que não existe milagre, não existe nada de sobrenaturalidade, parece que é alguma coisa que está sendo retirada da nossa consciência humana, né? Então, veja, vou tentar resumir um pouco aqui, né? A questão histórica os documentos, eles falam de um contexto histórico, ele fala de várias temporalidades, né? E ele fala também de uma existência eterna. Então, entra dentro das temporalidades, assim, né? E realmente a historiografia, hoje, ela não acredita na veracidade desse documento. Ela acha que ele foi construído, ela acha que ele foi inventado, ela acha que ele foi compilado aí, né, por causa de uma instituição religiosa, né? Assim, tudo está relacionado a um plano metafísico. É tudo metafísico para a historiografia, infelizmente. Mas o que os evangelhos testemunham? Ideias novas, conceitos novos, mudança de vida, né? Essa foi a proposta de Cristo e essa foi a proposta que tá latente nos evangelhos. Veja, os conceitos, a ideia de perdão, a ideia de liberdade, a ideia de igualdade, nasceram no mundo antigo, mas foram completamente mudados a partir de Jesus Cristo. E são os evangelhos que testemunham realmente essa mudança. Então, veja, o evangelho não cria o conceito de liberdade, por exemplo, mas ele diz, esse conceito grego não é a partir de agora. Então, você tem uma nova perspectiva de conceito de liberdade a partir de Cristo, um novo conceito de igualdade a partir de Cristo, e principalmente um conceito absolutamente importante para as sociedades humanas, que é o perdão. Nenhuma religião do mundo falou isso, pregou isso. Então, vamos lá, né? Eu acho que é mais importante, assim,
falar dos evangelhos como documento histórico, o que eles narram como documento histórico? Eles narram ideias novas, eles propõem ideias novas, e essas ideias transformaram o mundo do tempo de Jesus para cá, né? 2000 anos de transformação, e continua nos transformando. Então, o primeiro dessas ideias evangélicas é a ideia do perdão, que nada mais é do que a imortalidade e a transformação social. Sem o perdão, o ser humano vai e perde a sua eternidade. E sem o perdão, as sociedades humanas nunca poderiam caminhar ao passo que caminharam até a idade contemporânea, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente saber disso, e saber que o cristianismo ele é singular nesse aspecto, e que nenhuma religião do mundo pregou isso. É crucial que Jesus sustente contra os escribas e fariseus que não é verdade que somente Deus pudesse ter o poder apenas de perdoar. Então, olha o que Jesus propõe. Esse poder, na verdade, não deriva apenas de Deus. Uma das coisas que o mundo antigo acreditava, só Deus perdoava. O ser humano não precisava de fazer isso. Então, Jesus diz, não, vocês precisam perdoar. Por quê? Né? Isso é uma das necessidades, inclusive, do cristão, do cristianismo. A ênfase no perdão. Vocês precisam perdoar porque vocês são perdoados por Deus o tempo todo. Primeira coisa. Então, a formulação de Jesus, inclusive, é muito mais radical do que a gente imagina. No Evangelho, não se supõe que o homem perdoe porque Deus perdoa. Ele, portanto, tem de fazer o mesmo, mas sim que se cada um perdoar, Deus fará o mesmo. Veja, são posturas diferentes. Eu não vou perdoar porque Deus me perdoa. Eu vou perdoar porque eu preciso perdoar. Por que eu preciso perdoar? Para eu ser livre. Então, aí começa o grande conceito de liberdade, na verdade. Eu sou livre. E quanto mais o homem se desprende dessas amarras afetivas, emocionais, que atrasam o seu espírito, a sua existência, a sua consciência de mundo, quanto mais ele se vê livre disso, dessas angústias, dessa culpa, mais ele é livre. Aí é o grande conceito de liberdade, que eu vou falar um pouco mais na frente, né? Então, o motivo da insistência sobre o dever de perdoar é, se ele te ofender 7 vezes no dia, retornar para você dizendo, eu me arrependo, você vai ter que perdoar. Porque isso faz parte da nossa existência. E isso é nobre no cristianismo. E isto é uma questão de liberdade, de me tornar livre e dizer, e fazer o perdão, e dizer o perdão. Eu me desobrigo daquela pessoa, eu dou a liberdade para ela e dou a liberdade para mim também. Então, a gente entende uma coisa, a ofensa, as pessoas se ofendem o tempo todo, a ofensa é cotidiana, todo mundo ofende o outro sem querer, ofende sem querer e ofende querendo mesmo, tem gente que faz isso, né? Então, a ofensa é uma coisa natural da existência humana. Ofender o outro, né? Falar mal, às vezes escorregar, porque somos pecadores mesmo. Então, essa ofensa, ela vai obrigando, ela vai criando laços de obrigação com o outro, de ódio, de vingança, de ressentimento, de mágoa, de estresse, de doença. E aí, a primeira coisa que Cristo faz, e é absurdamente novo na história, e que nenhuma religião até hoje pregou isso, porque ela é incapaz de pregar, ele diz, você vai perdoar quantas vezes for necessário. Porque, na verdade, esse perdão é algo que nos beneficia, é algo que nos traz a liberdade mesmo. Então, ela me desobriga da vingança, ela me desobriga da angústia, ela me desobriga do ódio, ela me desobriga, ela me torna livre. O perdão, na verdade,
torna o indivíduo livre e mantém as relações sociais unidas. Porque se todo mundo for buscar vingança, como era no tempo antigo, não sobrava um hoje, né? A humanidade já tinha acabado há muito tempo. Aliás, eu acho que Deus interviu com Jesus Cristo exatamente no tempo antigo, porque se não tivesse havido Cristo, essa humanidade, eu não sei a quantos a gente já tinha sumido do mapa, nós, seres humanos, tá? E então, veja, os homens só podem ser livres somente mediante essa mútua e constante desobrigação que fazem, que é o quê? A disposição de começar de novo. Então, eu perdoo por quê? Porque eu preciso de começar de novo e o outro precisa de começar de novo, né? Então, esse recomeço passou a ser um movimento e um ímpeto para o ser humano do tempo de Jesus até hoje. Isso é algo que nunca aconteceu nas sociedades antigas. Então, o perdão e a relação que ele estabelece constituem sempre um assunto eminentemente pessoal, claro, né? Aquele que perdoa tem em si essa consideração para quem faz e por que faz. Então, é uma escolha pessoal minha. Mas o benefício social disso é inimaginável. Foi isso também claramente reconhecido por Jesus, né? Perdoar, se você perdoar, perdoados lhe serão os seus muitos pecados. Então, ele dá o exemplo daquela pecadora, ela vai ser perdoada porque muito amou. Uma outra coisa que entrelaça na ideia do perdão a partir de Jesus Cristo. Somente quem consegue perdoar é aquele que ama. Se você não tiver amor no coração, você não consegue perdoar. Ainda muita gente confunde isso e diz, mas eu não consigo amar quem eu não conheço. Então, mas Jesus vai insistir nisso. Isso não importa se você não conhece. O perdão não precisa disso. E aí ele coloca uma questão para o cristianismo, que é uma característica do cristianismo a partir de então, e é assim, inabalável a gente... Porque você vê isso nos evangelhos o tempo todo, né? Essas ocorrências da vida humana, como que é frágil a vida humana, e como que como que Cristo ele faz com que essas transgressões elas tenham uma reviravolta para o indivíduo em benefício dele e em favor dele, mas desde que ele também se propõe a perdoar e a amar a partir de agora, né? Então você tem que estar receptivo, você tem que ter um coração receptivo. Isso está no Evangelho, né? Por isso que ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Isso é do Evangelho. Então, isto é a primeira ação humana transformadora do ser humano. E vocês podem ter certeza, do meio social. Foi dali desse tempo que a sociedade começou a caminhar novamente num outro rumo da história. E olha, realmente, a ação humana como transformação social, ela começa com a ideia do perdão, é uma das ações de transformação social. Ela vem com Jesus Cristo, né? Os antigos não acreditavam que os homens tinham o poder de perdoar. Quem perdoava era Deus. E foi essa ação transformadora de Cristo, uma das primeiras. E que, lamentavelmente, no século XIX, ela foi apropriada por Karl Marx, como eu já expliquei, como eu já falei. A revolução é usurpar essa ação transformadora do cristianismo e passar essa ação transformadora para uma radicalização revolucionária. Tem nada a ver uma coisa com outra. Tem nada a ver. Mas foi Marx que roubou isso do cristianismo. E o cristianismo, ele parou, parece, de falar do empenho que são os evangelhos dessa ação transformadora. Os evangelhos eles testemunham, eles falam do poder da transformação do ser humano e também da própria sociedade. E aí a gente vê esse silêncio da igreja de falar que os evangelhos nos transformam apenas em nós. Os evangelhos não transformam apenas nós. Se nós somos transformados, nós transformamos o nosso meio social. Isso é lógico. E a partir do século XIX,
a igreja parece que silencia nessa questão da ação transformadora, a não ser por uma coisa ou outra, que está sendo chamada hoje, né, de igreja progressista. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando dessa situação. Eu estou falando de uma ação que vem da própria ideia do evangelho. E que não tem nada a ver com o comunismo, não tem nada a ver com o socialismo, muito menos com o marxismo. Ela nasceu antes de ser usurpada por esse sujeito, inclusive. Né? É bom a gente falar isso aqui. Né? Uma ação transformadora no meio social. Uma outra coisa, né? Que é bom falar que os evangelhos testemunham no mundo antigo. A morte para o mundo antigo era vista como um ciclo de reencarnação. Para os gregos era o fim da vida mesmo. O Cristo, ele põe fim a essa ideia e diz: nós somos eternos. Vocês não têm noção de como que isso abala o mundo antigo. Falar para o mundo antigo que nós não reencarnamos e falar para o mundo antigo grego que nós somos eternos, não, vocês não têm noção disso. Isso mudou completamente a face da Terra. A ressurreição de Cristo muda completamente a face da Terra. E é por isso, os seres humanos, sabendo e tendo consciência agora de que são eternos, eles vão caminhar e eles vão tentar prolongar o tempo político, o poder político, e é por isso uma das explicações das inúmeras revoluções que acontecem depois de Cristo, né, no período moderno, tá? Então, a noção de eternidade não existia no pensamento antigo. E nem no pensamento egípcio lá. Eles têm uma noção de eternidade de outra forma, tá? Eterno eram os deuses, não os homens. Isso está muito claro na Grécia, na Mesopotâmia, no Egito Antigo. Eternos são os deuses, os homens não são eternos. Aí, óbvio, né? Aqueles abençoados pelos deuses, como os faraós, por exemplo. Tirando esses, não, o resto é resto. Cristo vai dizer o quê? Todo mundo. O que Cristo faz com isso? Ele iguala o mundo dos deuses e o mundo humano. É a primeira grande ruptura na mentalidade antiga. Por isso a gente vê a Idade Média mudando radicalmente o seu conceito de poder, o seu conceito de política, o seu conceito de sociedade. Isso é fundamental para que o mundo caminhe em outra direção. Então, esta foi a boa nova dos evangelhos. A imortalidade. E esse conceito novo de imortalidade inverte a antiguidade, inverte a relação que essa antiguidade tinha com o homem, com o mundo, né? E assim, o ser humano era algo danoso. Todas as sociedades do mundo antigo achavam eles humanos, algo terrível. A gente lê aí a filosofia de Platão, de Aristóteles, né, de Sófocles, e vai por aí afora, né, dos sofistas. O ser humano é que sim, uma coisa execrável. E é uma coisa perecível, é um dano, é um mal. O que esperar do ser humano? Nada de bom. E daí Cristo diz o quê? Não, vocês se converterem, serão o sal da terra. Eu vou ter um mundo novo a partir daí. Então, foi com o cristianismo também. O cristianismo insistiu na preservação da vida e no desprezo pelo suicídio. O suicídio era algo até benéfico na sociedade grega. As sociedades antigas praticavam suicídio como algo benéfico. E foi o cristianismo que disse, não, a partir de agora não pode mais isso. Então a vida foi começada a ser preservada pelo cristianismo. Então, gente, as sociedades antigas, elas eram uma verdadeira depressão do ser humano. Eles não tinham mérito nenhum. Eles não eram nada. Era absurdamente depressivo, a não ser aquelas pessoas que tinham posse, aquelas pessoas que tinham poder, né? Sacerdotes, faraós, reis, e vai por aí afora. Aí sim, o resto, o populacho, isso aí era impensável. Uma outra coisa muito importante, graças ao cristianismo e graças aos evangelhos, porque eles testemunham isso, e Cristo fez questão de deixar isso claro. A condição social das mulheres, né? Claro que o movimento feminista jamais vai entender isso. Eu não estou falando para o movimento feminista, inclusive. Então,
Eu vou tentar resumir aqui o mito de Medusa. Qual que era a lição do mito de Medusa? Medusa foi uma mulher normal, né? Conta o mito aí, bela, belíssima. Ela foi estuprada por um deus, me parece que foi Poseidon, e aí ela perde a virgindade, e por causa disso, ela é banida da sociedade e ela vai morar num templo abandonado. E uma deusa, por inveja, a castiga e ela começa a ter os cabelos de serpente, né? Então ela tem uma maldição. Veja bem, essa mulher tem uma maldição por ter sido estuprada, por ter perdido a virgindade. Aliás, ela era servidora, me parece, da deusa Atena, uma coisa assim. Então ela é castigada pela deusa, porque, olha, você não tomou conta da sua vida, deixou o outro te estuprar. Então, assim, lamento, você vai ter uma outra maldição. Então foi uma mulher duplamente amaldiçoada na vida. Além do fato de ser banida da sociedade. Essa era a condição das mulheres no mundo antigo. O que elas tinham de valor? A virgindade, o casamento. E o que Cristo fez por essas mulheres? Tudo! Tudo! E isso está relatado nos evangelhos. Tem coisa mais brilhante do que isso que aconteceu com as mulheres a partir de Jesus Cristo. Ele rompe os laços sociais de uma sociedade absurdamente radical, né? Com o poder imperativo da figura feminina. Então, veja, olha, eu vou tentar resumir aqui, né? O cristianismo, ele permitiu o espaço feminino, alguma coisa que era impensável no mundo antigo, e a sua existência, pelos conventos femininos, por mulheres intelectuais, por mulheres que se posicionaram na sociedade. Isso tudo graças ao cristianismo, tá? Então, eu vou relatar alguns casos aqui, por exemplo. Quer ver? Houve o desaparecimento do estigma da discriminação das mulheres viúvas e solteiras. Se você era viúva ou solteira, você estava no mar da loucura, do desprezo. No mundo antigo era isso. Se você se tornou viúva, acabou o mundo. Ah, minha filha, solteira e olhe lá, você era obrigado mesmo ao casamento. A liberdade das mulheres virgens para a vocação religiosa surge inclusive com a pregação dos apóstolos. E foram eles, me parece que o apóstolo Mateus, ele vai para a Etiópia e ele começa a fundar ali os pequenos conventos na Etiópia, né? Foi assim, se não me engano, a vida de Santa Efigênia, inclusive. Muitas mulheres casadas irão defender a fé em defesa de outras mulheres, como Perpétua e Felicidade. Muitas mulheres difundiram o cristianismo, como Santa Tecla e São Paulo, juntamente com São Paulo. Muitos mosteiros femininos acolheram crianças, educaram mulheres, fortaleceram a família, como Santa Rita, Santa Edelgarda de Bingen. Muitas mulheres nobres assumiram compromissos sociais. Melânia, na África, liderou uma revolta escrava. Fabíola funda o primeiro hospital em Roma Antiga. Santa Matilde, na Inglaterra medieval, funda hospitais. Monjas medievais que são educadoras, protetoras da cultura, criadoras de literaturas cristãs, como Edelgarda, Roswitha, na Alemanha. Muitas mulheres assumem jurisdição de poder político no mundo medieval, dentro dos mosteiros e fora de mosteiros. Santa Hilda, no século XVII, funda a primeira escola inglesa. Poemas e literaturas, Santa Teresa, Santa Hilda, e vai por aí afora. No século XVIII, várias organizações de mulheres engajadas, como Christine de Pizan, Maria de Zayas, Condorcet, não são mulheres. Mulheres que despontam na intelectualidade, mulheres que querem entrar para o convento, mulheres que têm agora a liberdade de serem celibatárias, e que no mundo antigo isso era impensável. Impensável as mulheres fazerem o quê? Alguma atitude social? Gente, nem no islamismo a mulher pode fazer alguma atitude social, a não ser ficar cuidando da casa. No budismo elas nem existem, eu acho. Bom, e vamos por aí afora. Então, isso foi muito importante, inclusive a partir de Jesus Cristo, quando ele é receptivo às mulheres que o acompanham. Ali ele já está quebrando toda uma estrutura de mundo antigo,
né, que nós somos herdeiros até hoje no nosso mundo moderno. Mas, como eu falei para vocês, o marxismo usurpou isso do cristianismo e transformou toda essa liberdade feminina em movimento feminista, que é o contrário daquilo que prega o cristianismo. Então, eu vou falar agora um pouco rápido dos dois grandes conceitos, eu acho, que movem o mundo até hoje, que é o conceito de liberdade, o conceito de igualdade, né? Eu vou tentar resumir, porque é muito condensado isso, às vezes é muito complicado. Veja bem, os conceitos. Qual que é a ideia de liberdade no mundo antigo, na Grécia Antiga? A ideia que as pessoas tinham no mundo antigo, na Grécia, que era o centro da filosofia do saber, era que livre era aquele que não tinha necessidade nenhuma na vida, né? Primeira questão. Então, nem dentro da sua casa você era livre, porque você tinha necessidade de cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar do filho. Você não era livre nem dentro da sua casa, né? Então, havia só um aspecto de liberdade, que era o domínio político da polis. Então, aquelas pessoas importantes, os aristocratas, né, na Grécia Antiga, que exerciam o domínio político, eles eram livres dentro apenas desse domínio. Fora de lá, não era mais livre. Então, você veja, a liberdade era dentro de muros e de pedra. De lá, o homem voltava a ser quase um escravo da vida. Tá? E, automaticamente, o exercício dessa liberdade no mundo político fazia com que esses pares se tornassem iguais entre eles. Mas isso estava condicionado a um lugar, não a pessoa. O cristianismo diz que a liberdade é nossa, é da pessoa. Isso funda o liberalismo político, né? Isso está fundado no direito natural nosso. E aí, que é medieval, claro. Eu vou tentar um pouco resumir aqui Foi no período medieval que, com o fim do Império Romano, né, que a Igreja Católica ofereceu aos homens um substituto para a cidadania, que é a noção do bem comum. O bem comum, baseado na fraternidade e na caridade, ele surge como valor, virtude, na Idade Média, com a Igreja Católica. Porque até então os homens não sabiam o que era bem comum. Pensar no outro, ser fraterno ao outro, usar de caridade para com o outro. Não tinha essa noção de virtude. Virtude era alguma coisa que cada religião fundava, e olha que eu estou falando de Grécia, né? Então, virtude para eles era uma virtude muito mais baseada na liberdade, dentro da polis mesmo, e acabou isso aí. Então, foi o cristianismo que funda toda essa civilização ocidental, e agora ela está dizendo o que é moral, o que é bom, o que é mal, o que é virtude, o que é ética. E uma das grandes virtudes que nasce no período medieval é essa noção do bem comum. Existe um bem comum. Existe aquilo que eu tenho que ter responsabilidade pelo bem comum. O outro é responsável meu também. No mundo antigo você não tinha isso. Jamais. Isso é derivado do cristianismo, né? Uma outra coisa que eu quero deixar bem claro com relação à noção de liberdade. As pessoas aprendem aí na escola, com esses professores marxistas aí da vida, que a Igreja Católica escravizou os índios, né? Com o processo de colonização aqui, escravizou tudo, ela foi conivente com a escravidão. Mentira pura. Mentira, isso é mentira. Porque ninguém sabe, porque ninguém lê. Bartolomé de las Casas foi um frei no século XVII, começo do século XVII, que lutou em favor dos índios contra a escravização das coroas portuguesa e espanhola. Ele lutou, ele abriu um processo contra a coroa portuguesa e espanhola para defender os índios. Esse processo, esse julgamento durou 1 ano. 1 ano, Bartolomé de las Casas todos os dias ia para o tribunal defender os índios contra a ganância do poder político da coroa portuguesa e espanhola, de, obviamente, escravizar os indígenas. E aí eles têm capacidade de dizer que a Igreja Católica escravizou os indígenas, porque eles não sabem de nada. Eles não sabem absolutamente de nada.
Outra coisa errada, bom, isso está ligado aí à questão da liberdade e da escravidão. Ou aí, professora, aí com relação aos negros africanos, quem escravizou a África foram os islâmicos, né? Mas ninguém hoje, todo mundo calado, com a boquinha, alguém vai falar dos árabes? Alguém vai falar de Maomé? Claro que não. Obviamente, você vai falar mal de quem não faz nada. A Igreja Católica que não apedreja, que não decapita ninguém, daí você pode falar mal. Quem escravizou a África a partir do século XIII foram os islâmicos. E a Igreja Católica, como não era assunto dela, porque ali estava ligado a uma outra religião, ela não se meteu e ela não processou, ela não entrou com um processo de jurisprudência contra os islâmicos. A África estava dominada pelo Império Islâmico. Enquanto era jurisdição católica, ela defendeu, sim, contra a escravização dos índios. Dos índios. Mas ela não tinha poder e ela não detinha poder para ir na África brigar contra os islâmicos. Isso aí tem que ficar muito claro, né? Depois eu lembro de outras coisas aqui, né? Isso aí já é uma leitura, acho que todo mundo tem que fazer a partir daí, né? Eu vou tentar resumir aqui, porque eu não sei do meu tempo, né? Enfim. E, bom, aí, depois da Idade Média, a gente vê... Você tem ainda mais 10 minutos. Sim. Então, a partir da Idade Média, quando essas virtudes cristãs elas são consolidadas, de liberdade, a liberdade do ser humano, né, dada como direito natural, isso veio do cristianismo, está atestado no Evangelho. Somos livres e somos iguais perante Deus. Pronto. Essas ideias mudam todos os tempos e toda a humanidade a partir de então. E elas incomodam o poder, é óbvio, claro, tá? Então, vou tentar resumir um pouco aqui, tá? O que, de certa forma, os estados, eles começam a fazer? Tirar aquilo que é nosso, aquilo que foi dado por Deus, na verdade, aquilo que foi dado por Jesus Cristo, né? Você não é livre. Repare como que são as coisas hoje, né? O que o poder, esse poder totalitário, ele quer? Ele quer usurpar aquilo que Cristo nos deu. Ele disse, vocês são livres. Deve ver um estado totalitário e diz assim, não, vocês não são livres mais, vocês me pertencem. Isso é voltar ao mundo antigo. Isso é o retorno do mundo antigo. Eu acho que todo esse poder hoje, ele quer exatamente isso. Rasgar o evangelho, destruir, queimar, para não ter memória de nada, e voltar ao mundo antigo, porque eles querem abolir definitivamente todas essas ideias cristãs que transformaram o ser humano e a humanidade, né? Então, é importante salientar que essas ideias de igualdade e liberdade movimentaram as revoluções modernas e o mundo político até hoje. É claro, se somos livres, nós vamos fazer coisas boas e ruins. Então, o humanismo, ele vai ter um conceito sobre liberdade e igualdade que começa a se distanciar do cristianismo. Por quê? Porque não interessa para eles mais a revelação da verdade. Interessa o poder desse ser humano e o poder da razão que ele tem. Claro que o humanismo ele vai perverter um pouco esse conceito. Então, o que eu vejo muito também, isso até é uma impressão minha, né? Muito pessoal e particular. Depois da proliferação dos evangelhos, da leitura dos evangelhos e dessa transformação que o mundo tem radical, o mundo todo é transformado pelo poder da leitura dos evangelhos, a gente vê claramente uma luta muito, muito, muito clara entre aquilo que o evangelho propõe e as forças que querem destruir isso, que são muito hoje políticas, né? Então, você tem uma luta muito clara disso aí, impedindo exatamente a ação transformadora desses evangelhos, tá? E por isso a ideia brilhante, né, de reescrever o evangelho, como está aí Xi Jinping falando o tempo todo, né, que precisa reescrever o evangelho, que ele incomoda em alguma coisa, né? Ele incomoda em quê? Ele incomoda exatamente aquilo que Cristo nos deu, o poder de liberdade. Somos livres. Livres. É isso o fundamental dos evangelhos. E somos iguais, fraternos, que é outra coisa que incomoda o poder, né? Então, bom,
A questão espiritual, que é uma outra coisa, além desse contexto social, né, que é transformado por essas três grandes ideias, o perdão, a liberdade e a igualdade, né? A gente tem uma questão espiritual também, que é revelada nos documentos, evangelho como documento, né? E essa é uma realidade sobrenatural. Eu não estou falando só apenas do Apocalipse, na sobrenaturalidade das coisas, a sobrenaturalidade dos tempos, as várias temporalidades, né? Existe uma realidade sobrenatural que os evangelhos relatam, e existe uma realidade natural, que é nossa. Não existe um fenômeno humano e existe um fenômeno divino. E a gente não pode dispensar as coisas. São dois mundos, e dois mundos que eles se comunicam. E aí é que está a grandeza do evangelho, né? De fazer com que o ser humano entenda que ele tem essa comunicação com esse mundo divino. Isso é completamente radical também no mundo antigo. Nem todo mundo, a não ser os reis, que tinha essa comunicação com o mundo antigo, né? Isso está muito dentro aí da vida, por exemplo, de Alexandre o Grande. Ele tinha esse dom, a mãe dele tinha esse dom, o pai Filipe, não sei das quantas, né? Era rei, então tinha o dom de... era agraciado pelos deuses. Então, e aí o populacho tinha o quê? Nada. Nada. No mundo antigo não tinha nada, né? E uma outra realidade que eu acho que muito pouco falada, não sei, por Santa Teresa, né, São João da Cruz, aí, pelos carmelitas, é esse amor natural entre as pessoas e esse amor sobrenatural entre as pessoas. Esse amor sobrenatural é um amor o quê? Do perdão, da fraternidade, do amor gratuito, da caridade. Gente, isso é absurdamente novo no mundo antigo. E daí tem uma parte no Evangelho que diz que os gregos queriam conversar com Jesus. Por quê? Né? A gente se pergunta isso, né? Por quê? Porque as ideias transformadoras de Cristo estavam chegando na Grécia Antiga. Estavam chegando a ponto deles terem curiosidade de ouvir quem é essa pessoa que estava com ideias completamente novas. Nenhum ser humano foi capaz de pensar algo tão novo, tão forte, tão absurdamente transformador como Jesus Cristo. Você pode não acreditar que ele é Deus, mas você é levado, você pode ser até ateu, mas você é levado a acreditar, dado o poder das ideias desse homem no seu tempo e como que essas ideias são ainda aqueles elementos que movem o nosso mundo. Todo o nosso conceito de liberdade política, você vai na base, está lá o cristianismo. Todo o nosso conceito de igualdade, a base é qual? Como é que é? O cristianismo. É o cristianismo que funda a sociedade, a nossa ocidentalidade, ele refunda a Europa. O mundo antigo era um mundo caído. A gente tem, assim, o historiador é muito claro ver isso, né? Uma outra coisa muito importante no Evangelho é a questão do corpo, né? Como que o corpo é revalorizado pelo cristianismo, né? O nosso corpo humano, a nossa carne, ela é valorizada como algo sagrado. Gente, isso é inimaginável para as sociedades do tempo antigo. E aí, os milagres, né, é uma outra questão sobrenatural, né? E aí eu já li os marxistas e a ciência moderna dizendo que milagre não existia, era um termo que eles colocaram na época porque eles não entendiam a ação de Cristo. Ora, pelo amor de Deus, a gente lê o Evangelho do jeito que está escrito, não tem nada ali a mais, não é representação, né? Então, veja, e por fim, vou falar muito rápido aqui, né? Da outra questão, que é existencial. Então, assim, os evangelhos, além de serem os fundadores de nosso tempo, os fundadores da nossa temporalidade hoje, e da nossa espiritualidade absolutamente nova, que é uma espiritualidade cristã, então, eles formam o nosso caráter. Se você lê os evangelhos todo dia, você está fundando o seu caráter naquele evangelho, que é um documento.
Então, ele não é apenas um documento histórico, ele é um documento de vida. Nós entendemos como espiritualidade, a espiritualidade cristã, como formadora do nosso caráter, da nossa idoneidade. Achar que a bondade existe sem Deus é mentira. É mentira. Não sei quem disse isso, enfim. O ser humano, ele não pode, não sei se foi o Padre Cícero costuma falar isso, o ser humano, ele não é bom, ele não é capaz de ser bom sem Deus. Quem dá essa condição é Deus a nós. E nós temos que abrir nosso coração. Os evangelhos, eles fazem isso, né, com o nosso caráter, né? Daí, por exemplo, nós vemos a trajetória das existências humanas no próprio evangelho, na figura de Maria, né? Maria, mãe de Jesus, do próprio Jesus, de José, de tantos outros. Os evangelhos atestam a continuidade da obra da redenção na história humana. É isso que é tal o empenho dos evangelhos. Então, eles continuam na história porque eles testemunham e eles são elementos transformadores da nossa existência humana. Então, os evangelhos nos educam, como educaram os bárbaros do mundo antigo que invadiram Roma. Então, toda aquela monarquia bárbara foi educada pela igreja. Por isso o ódio, né, da maçonaria com a monarquia durante o período da Revolução Francesa, né? Daí o ódio a ponto de derrubar todas as monarquias. A república é um poder que se funda não na verdade do evangelho, do cristianismo, como eram as monarquias antigas, mas simplesmente no laicismo, no ceticismo e no iluminismo, que é tudo satanismo, resumindo. O problema é esse, né? A questão é essa, né? Mas eu acho que é importante também a gente repensar as monarquias e repensar a importância da monarquia como algo que foi reeducado e que contribuía para um poder temporal. Bom, enfim, poder temporal bom, divino, ou que pregasse pelo menos a ideia do bem comum, que tinha uma noção de divindade, bem diferente de um poder temporal, que a única coisa que a República fez foi instaurar os regimes aí ditatoriais e totalitários na história. Nada de bom a República fez. Então, é importante saber isso na história, né? Um poder político que tinha noção de Deus e noção dos evangelhos e essa formação de caráter para um poder político revolucionário depois, que só fez a miséria na história depois de 1789, que foi a Revolução Francesa. Uma desgraçada, uma desgraceira na história que implantou uma república, que não tem nenhum vínculo com o evangelho, nenhum vínculo com a formação de caráter e com a virtude do ser humano, né? Então, os evangelhos, eles fundam os valores da ocidentalidade nossa até hoje. E não é à toa que esses valores são absurdamente bombardeados hoje pelo comunismo, pelo socialismo, né? Quais valores? Os valores do direito natural, o direito da família, costumes, tradição, moral, religião, são absurdamente bombardeados. Mas, na verdade, a grande guerra não é com o ser humano, é com o evangelho mesmo. Nós somos os primeiros, mas, no fundo, a briga toda é com os evangelhos. Então, é importante para esse poder mau destruir aquilo que é testemunha. São os evangelhos. Bom, então eu vou terminando por aqui. Eu quis falar um pouco da questão histórica dos evangelhos, de como que ele é importante para a história, de como que ele ainda é atual para a nossa história, e de como que há essa luta mesmo, né, para que eles sumam, para que eles sejam esquecimento e não memória. Então, muito obrigada, e eu espero que eu tenha contribuído, de certa forma, Luciano, para o seu programa, e estou aberta aí às questões aí. Tá certo, professora, foi muito bom, viu? Muito esclarecedor esse seu conteúdo. Eudes. Vamos fazer pergunta, posso? Pode, sim, claro. Professora, eu tenho umas 4 aqui, fiquei anotando durante a sua fala. Sim. Mas me diga assim, professora,
a senhora falou que, então, os evangelhos são documentos históricos. Então, a senhora, para ser considerado um documento, é preciso que ser levado em conta alguns aspectos ou características? Essa é a primeira pergunta. Eu posso ir respondendo, à medida que você faz a pergunta, eu vou respondendo, né? Então, olha, veja, no século XIX, com a noção de ciência, de racionalidade iluminista, do paradigma iluminista, e depois do positivismo, principalmente, e com o nascimento da ciência moderna, que vai dizer assim, olha, isso aqui é história, isso aqui é sociologia. Então, essas ciências, elas enquadraram num programa de o que chama de cientificidade, principalmente aqui, vou falar no caso da história e dos historiadores, e que vai dizer, bom, isso aqui é documento, isso aqui não é documento, isso foi no século XIX. Só que, por volta de 1924, com a criação da Escola dos Análises, né, quem é historiador aí está me ouvindo, sabe disso, uma das noções da Escola dos Análises era abrir o documento bem diferente do marxismo. Para o marxismo, obviamente, o evangelho nunca seria documento. Mas, em 1924, quando foi criada essa nova história, a Escola dos Análises, uma das coisas que o Marc Bloch sempre insistiu, e isso foi pioneiro, isso é ainda vigente na Escola dos Análises, é que tudo é documento. Então, um pedaço de cerâmica é documento, os evangelhos são documento, a Bíblia é documento, uma carta é documento, um pedaço de tijolo é documento, uma roupa é documento, fotografia é documento, carta é documento, ofício é documento. Então, eu tenho a noção de documento escrito, fontes primárias, né? O Evangelho é uma fonte primária. A Bíblia é uma fonte primária. Isso aí é inegável, né? Documentos de governo, fonte primária. Fontes secundárias são autores, por exemplo, Flávio Josefo. Flávio Josefo é considerado hoje fonte secundária. Por quê? Porque a gente não sabe realmente se ele esteve, se ele não esteve, se ele presenciou aquilo, ou se ele escreveu porque ouviu dizer, mas ele pode ser usado como fonte secundária, os escritos de Flávio Josefo. Então, quando a gente fala de documento, quando eu falo do evangelho como documento, eu estou dentro dessa noção da historiografia atual, que é a concepção de que os evangelhos falam de um contexto histórico, relatam um contexto histórico da época da Palestina, né, durante o período aí do Império Romano, porque ele tem nomes, inclusive, de imperadores, nomes de sacerdotes, né? Então, ele é documento. Então, não precisa de ter, assim, uma qualificação da ciência para dizer que o evangelho é documento ou não. Isso não existe. Evangelho é documento. E aí você tem, claro, aqueles historiadores medievalistas, né, marxistas, que a questão deles não é que o evangelho seja documento ou não. A questão não é essa, porque eles sabem que é documento. Então, a questão, como é documento, a questão é, Jesus existiu ou não? Pode ser um documento que tenha sido falso, forjado, eles inventaram o nome, eles inventaram a criatura, ele foi um filósofo, que é isso que eles falam hoje, né? Então, você não desacredita mais o evangelho como documento, mas você acredita a pessoa a qual o evangelho narra, que é o próprio Jesus, que para eles foi inventado, que ele não existiu, viu? Nada do que ele fez existiu ali. Aquilo é uma contação de história. Como você tem uma historinha do Chapeuzinho Vermelho, como você tem uma historinha lá do Senhor dos Anéis, né? Então, os apóstolos inventaram essa história e saíram espalhando pelo mundo todo. É isso que eles falam hoje. Exatamente. Uma outra questão, professora. Quando se trata a senhora disse que os evangelhos, eles fundaram, foram um marco histórico, né? Separando o pensamento, o modo de viver, ou a idade antiga, inaugurando esse modo, então o evangelho vira um marco. Nessa questão de ser um marco, né? E pensando então no materialismo histórico, né? Nas ideias de Hegel
e também com relação ao método histórico crítico que é utilizado hoje nas Sagradas Escrituras. Quer dizer, utilizado, diga-se de passagem, por aqueles que assimilam esse pensamento, né? Assim, o que a senhora tem a dizer sobre essa questão do materialismo histórico com relação à leitura das Sagradas Escrituras e também do método histórico crítico, né? Também como análise, né? de estudo, ou como método propriamente dito? Eu acho que essa pergunta vai virar tese, de tão complexa que ela é. Mas eu vou assim mesmo. Primeira coisa, vamos lá, é tão complexo isso, porque eu fico com medo de ficar faltando algum detalhe aqui. Primeira coisa, eu estou falando de história das ideias. Então, vamos separar, né? Quando eu falo do evangelho, estou falando do poder das ideias. Hoje a historiografia ela trabalha muito com a história conceitual, com a história das ideias políticas, com a história das ideias. E, a meu ver, as histórias são muito mais uma força motriz dentro desse mundo do que as estruturas. E isso aí já começa a uma ruptura com essa historiografia marxista, né? Então, primeiro ponto é esse. Tem historiador marxista que lê o Evangelho segundo o materialismo histórico. Então, eu tenho um historiador que eu li tem alguns anos, e ele escreveu um livro chamado Jesus Cristo, na série Os Evangelhos mesmo, né? É um historiador marxista até hoje. Então, ele tem uma leitura sobre os evangelhos, ele tem uma leitura sobre a figura de Jesus Cristo. Então, como que o marxismo, o materialismo histórico lê os evangelhos? Ele lê dentro do paradigma marxista, da luta de classes, do imperialismo romano, de como que Jesus era revolucionário, de como que ele era comunista, de como que o comunismo nasceu com ele aí. Não tem nada de sobrenaturalidade, inclusive dentro desse livro, chamado Terry Eagleton. E quem quiser, procure no Google aí, que tem aí. Terry Eagleton escreveu um livro chamado Jesus Cristo. Ele foi convidado. E é interessante, que eu acho que a curiosidade de quem fez essa pergunta, eu acho que está toda lá. Então, como que ele escreveu? Ele escreveu a figura de Jesus Cristo, o contexto histórico. Então, o contexto histórico, dentro do materialismo histórico, é visto como sempre de conflito, de luta de classe, de dominação, das relações sociais de dominação. Então, havia ali o Império Romano. Então, Cristo, ele estava pregando... sim, as concepções de libertação do ser humano, da pobreza, da desigualdade, né, principalmente com o Sermão da Montanha, de como que... Então, ele defendia isso, de como que Cristo ele inaugura o pensamento comunista, né, aquilo que é considerado bem comum, eles estão entendendo como comunismo. Então, e eu vou fazer um parênteses aqui, porque Cristo jamais falou em sociedade coletiva igualitária, né? Mas eles estão dizendo que ele funda o comunismo. Então, veja, você tem uma visão, e pelo materialismo histórico, de que Cristo foi revolucionário. Primeira coisa. Aí, Cristo revolucionário, luta de classes, então o mundo é visto dentro de uma luta de classes eterna, o tempo todo falando de luta de classes. E Cristo, dentro dessa luta de classes, ele projeta, ele vê o nascimento de uma comunidade futura, que é o comunismo. Entende? Bom, há que se dizer uma coisa, eu tenho que me perder, eu acho que eu me perdi na sua pergunta, mas veja bem, as questões, elas são pontuadas dentro desse paradigma marxista. Então, o marxismo, ele lê como ele quer as coisas e o mundo. Então, o marxismo, ele é um paradigma e ele fornece conceitos para os autores, conceitos para as pessoas lerem o mundo e ler a si mesmo. Então, se você é marxista e lê o Evangelho e entende, por exemplo, que Cristo, ele é comunista, ele fundou o comunismo porque ele estava falando né, para a pessoa não ser gananciosa, para o ser humano ser justo, contra
um egoísmo exacerbado, isso é extremamente diferente de dizer que o Estado agora ele pode determinar que você haja de acordo com as posturas de uma sociedade coletiva igualitária. É uma inversão total de uma realidade. De que Cristo agora é revolucionário. Por quê? Porque ele está pregando ideias novas. Ideias novas. Isso não significa que ele é revolucionário. Revolucionário é pegar Cristo e retirar tudo o que é sobrenatural da sua existência, coisa que o marxismo sabe fazer muito bem, porque ele não vê sobrenaturalidade nenhuma, porque ele está dentro de uma ideia de um mundo absurdamente material, daí o nome materialismo histórico, né? Então, sobrenaturalidade é alguma coisa que não existe. E aí, revolucionário é o nome que ele dá, por exemplo, a um projeto de redenção. Nunca vai dar certo. Não, nunca vai dar certo. O marxismo é uma outra interpretação de mundo que usurpou de Jesus Cristo o conceito de transformação. Tanto é assim que o marxismo, pela tese hegeliana dele, pela dialética do esclarecimento, né, muito dentro da tese hegeliana, uma das coisas que Marx tinha preocupação de fazer é retirar tudo o que era sobrenatural, tudo que era, como é que eu vou dizer, verdade universal. Marx nunca se importou com Cristo, nem com Deus, com absolutamente nada. E nem tampouco o marxismo. Então, eles querem achatar Jesus Cristo a uma realidade humana. Não é o que a gente chama de marxismo de Procrusto, né? Então, por exemplo, se Jesus tem uma estatura de 3 metros e nós aqui do marxismo somos anões, bom, a gente vai cortar as pernas dele, a cabeça dele, e aí a gente vai entender Jesus Cristo desse tamanho. Ah, ele foi um revolucionário. Qual revolucionário? Eu acho infame, eu realmente acho infame reduzir a imagem de Cristo a um revolucionário. Qual revolucionário? Fidel Castro? Um assassino, né? Pol Pot, outro assassino, Stalin, outro assassino, Lenin, assassino, mau caráter, todos eles mau caráter, todos os revolucionários foram mau caráter na história, mau caráter e genocidas, inclusive. Então, para mim, sinceramente, reduzir Jesus Cristo a revolucionário é chamá-lo de genocida. É impossível, são realidades completamente diferentes. O que o materialismo histórico interpreta de mundo? O que o materialismo histórico interpreta da realidade humana, que é um absurdo, que nunca vai dar certo mesmo, o projeto socialista é fadado ao fracasso. Então, aquilo que eles invertem do evangelho para distorcer o evangelho, uma das coisas, uma das aberrações é exatamente essa. Dizer que, primeiro, né, houve uma luta de classes. Então, Cristo estava enfiado numa luta de classes contra o imperialismo romano. Absurdo. O quê? Não, ele não está falando de materialismo, ele está falando de algo muito mais ligado ao caráter do ser humano. Aliás, uma coisa que o materialismo histórico e o marxismo não sabe, porque são todos mau caráter. Uma das coisas que o marxismo nunca jamais fez e não fará é educar esse ser humano a ser bom caráter. Todos eles mentem. Então, como é que eu vou dizer que Jesus Cristo foi comunista? É chamá-lo de mentiroso, inclusive, porque todo marxismo é uma mentira. Aquilo é uma estrutura de mentira. E está aí, e nós estamos lidando com uma ideia que ainda vigora, que ainda tem credibilidade. Por quê? Porque as pessoas acreditam que este materialismo histórico, né, que é lido rasamente pela história humana, ele vai ter um sucesso de justiça social. Ora, peraí. Então, Jesus Cristo foi aquele primeiro que disse que há uma justiça social a partir do momento que eu me converto a Deus. Para o marxismo, não. A justiça social é essa que eu faço a ferro e fogo, né? Tem esse punho aqui, a ferro e fogo, a minha luta. Que coisa é essa de ficar comparando Jesus Cristo agora com o marxismo e com o materialismo histórico? É a mesma coisa de comparar Lúcifer com Jesus Cristo. São duas pessoas completamente diferentes. Né? Aliás, eu não posso nem falar que Lúcifer é pessoa, ele é anjo, inclusive. É um absurdo isso. É um absurdo.
E eu não tenho nem o que falar de comparação. Eu não tenho nem o que dizer de comparação.